Olá, amados em Cristo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Espero encontrá-los todos bem, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador. Hoje estamos aqui para nossa última aula sobre o estudo, a essência da verdadeira adoração face a face com Sua Majestade. O tema da nossa aula de hoje será sobre mais um atributo do nosso Deus maravilhoso, o atributo da santidade. Então hoje estaremos falando sobre o Deus Santo. Saber que Deus é imutável, onipotente, onipresente e onisciente é importante, muito importante, para a nossa vida de adoração, para a nossa vida com Deus. Mas esses atributos, eles dão apenas uma visão limitada do que Deus espera de nós. O que, além de sua presença imutável, toda poderosa, onisciente, nos compele a adorar. Basicamente, trata-se disso. Deus é santo. De todos os atributos de Deus, a santidade é o que mais singularmente o descreve. A palavra santidade, ela diz respeito à sua separação, à sua diversidade, ao fato de ele ser diferente de qualquer outro ser. Indica a sua completa e infinita perfeição. A santidade é o atributo de Deus que une todos os outros atributos. Quando os anjos exaltam Deus, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, conforme Apocalipse 4, no versículo 8. A sua santidade coroa tudo o que Deus é. Em Êxodo, no capítulo 15, no verso 11, diz o seguinte: quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de maravilhas? A resposta, claro, é que nenhum ser é igual a Deus em santidade. De fato, a santidade é tão única e exclusivamente um atributo de Deus que nós encontramos no Salmo 111:9 a seguinte declaração: seu nome é santo e tremendo. Significa que a santidade é tão essencial ao caráter divino que santo é um dos nomes de Deus. E nós precisamos com base nisso aprender que o padrão de santidade é absoluto, né? Deus, ele não se conforma a um padrão de santidade, ele é o padrão. Para estar na presença de Deus é preciso ser santo. Isso foi demonstrado quando os anjos pecaram. Deus imediatamente os expulsou e preparou um lugar para eles separado de sua presença. Quando os humanos pecadores escolhem não se aproximar de Deus, quando decidem rejeitar Jesus Cristo, o fim derradeiro é serem mandados para o lugar preparado para o diabo e seus anjos, fora da presença de Deus. O problema para nós é que o padrão de Deus para a santidade é de completa perfeição. Sua santidade pura é o critério supremo pelo qual nós somos julgados. Pedro enunciou essa verdade quando ele escreveu no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 16, pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Então você vê que esse versículo ele dá um comando, né? Ele não dá uma opção, ele dá um comando: sereis santos, porque eu sou santo. Então Deus requer de nós a santidade. Isso representa uma barreira aparentemente intransponível para a humanidade caída, porque todos nós pecamos. O que Deus requer de nós, simplesmente não podemos conseguir por nós mesmos. O pecado, ele corrompeu cada aspecto de nossa mente, de nosso coração e de nossa vontade.
Assim, não temos esperança nenhuma de obter por nós mesmos a perfeita santidade que Deus requer. Mas o plano de Deus de salvação, ele resolve todo esse dilema de uma forma notável e em muitas dimensões. A própria justiça perfeita de Deus, ela é atribuída ou creditada a todo pecador que crê em Jesus Cristo. Assim como Cristo tomou o nosso pecado e pagou por ele, nós conseguimos crédito por meio de sua justiça. E por ela nós somos recompensados. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, diz o seguinte: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o melhor de nós é totalmente imperfeito em razão da nossa pecaminosidade. As mais beneficentes obras humanas, qualquer coisa que nós chamamos de bom, são como lixo diante da santa avaliação de Deus. Filipenses, no capítulo 3, nos versos 8 e 9, diz o seguinte: mas o Senhor acredita sua justiça perfeita aos que se arrependem de sua justiça própria e confiam em Cristo como Senhor e Salvador. Então a nossa confiança, ela não tem que estar na nossa justiça própria, mas no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tendo já nos justificado e nos vestido com vestes de justiça perfeita, Deus está agora nos moldando à semelhança cada vez maior de Cristo, preparando-nos assim para o céu. Quando nós morrermos ou quando Cristo retornar, esse processo será instantaneamente completado em nossa glorificação. Romanos 8:29 diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos hoje, o Senhor está nos preparando para que a gente fique cada vez mais semelhante, ao nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós nos referimos à santidade de Deus como um dos seus atributos comunicáveis. Uma das perfeições de Deus, das quais as suas criaturas podem até certo ponto compartilhar e participar. Então, de todos os atributos de Deus, esse é o único que nós podemos compartilhar e participar dele. Deus nos molda a perfeição do seu padrão de santidade. Então, a santidade de Deus, ela é mais bem percebida por causa do seu ódio ao pecado. Deus, ele não consegue tolerar o pecado. Ele está totalmente separado dele. No livro de Amós, no capítulo 5, nos versículos 21 a 23, o profeta declara o seguinte, registra essas fortes palavras de Deus: aqueles que tentam adorá-lo, corrompidos com o pecado. Então, olha o que o profeta fala aqui: eu detesto e desprezo as vossas festas. Não me agrado das vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem olharei para as ofertas pacíficas de vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Isso não significa, essa passagem de Amós não significa que Deus, ele odeia sacrifícios, que ele odeia ofertas, festas e músicas por si mesmos. Mas temos que levar em consideração que quando os instrumentos de adoração estão manchados pelo pecado, Deus odeia. Deus odeia os instrumentos que nós utilizamos, as formas que nós utilizamos para adoração, quando elas vêm corrompidas, manchadas pelo pecado. Porque o pecado, ele é um objeto do seu desagrado. Deus, ele ama a santidade.
Como vemos no Salmo 11, no versículo 7, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Né? E a prova da santidade de Deus, a santidade de Deus, ela é visível de muitas formas. Para começar, a gente vai citar que a santidade de Deus ela é vista na criação do ser humano. Nós lemos em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29, o seguinte: o que descobri foi apenas isto: Deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações. Ou seja, quando Deus criou o homem, ele criou um homem justo, um homem sem pecado, um homem santo, né? Mas por causa da sua escolha, né, o homem deixou este atributo, deixou de ser santo, deixou de compartilhar desta natureza tão linda, tão maravilhosa que é a natureza da santidade. Em outras palavras, quando Deus criou a humanidade, Ele fez a humanidade para refletir a sua santidade. O pecado, ele foi uma rebelião contra esse propósito, contra o propósito de Deus, de ter um povo santo que o adorasse em santidade. Marcas residuais da santidade de Deus ainda são evidentes no ser humano, apesar do seu pecado. Então, a gente percebe que, apesar do pecado, nós ainda temos em nós marcas da santidade de Deus. Como, por exemplo, um senso inato de certo e errado. Os códigos comuns de ética que governam toda a sociedade humana, o inerente senso de justiça da humanidade, essa sede de justiça que clama, né, em nós. A nossa preferência natural por justiça e a nossa imparcialidade, né, ao invés de injustiça. Romanos 2,15 descreve a obrigação dos gentios de dar conta a Deus, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Olha que interessante que o Senhor está falando aqui, né? Que a lei está escrito no nosso coração, né? Que é um testemunho para nossa consciência, que muitas vezes nos acusa, mas também que nos defende, né? Então, a importância de sabermos que existe isso dentro de nós, porque nós fomos criados para sermos um povo santo. A segunda forma em que a gente pode verificar, né, a santidade de Deus é também vista na lei moral. Uma das principais razões pelas quais Deus instituiu a lei sob Moisés foi para demonstrar a sua santidade. Quando Deus estabeleceu um padrão legal de moralidade, ele deu provas de ser justo, moral e santo. Em Romanos 7,12, Paulo diz: de modo que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Outra forma de visualizarmos a santidade de Deus é que ela é evidente em sua lei sacrificial. Quando vemos Deus ordenando que os animais sejam mortos, né, lá após o pecado de Adão e Eva, quando ele instituiu o sacrifício, e depois o povo de Deus seguiu esse ritual, nós vemos que quando Deus ordenou que os animais fossem mortos como sacrifício e o sangue deles fosse aspergido, né, em toda parte, nós vemos de forma nítida que Deus está mostrando que o resultado do pecado é a morte. Então, sempre que os judeus faziam um sacrifício, eles estavam ilustrando o resultado do pecado. E isso declarava, por contraste, a santidade de Deus. Outra forma de visualizarmos a santidade de Deus é também vista no julgamento sobre o pecado. Então, quando a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus em chamas de fogo e tomando vingança sobre os que não conhecem Deus e não obedecem ao Evangelho, né, a gente percebe isso no versículo de
2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. E isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. E quando ela descreve a condenação do ímpio, que continua, e está escrito em Judas, no capítulo 1, versículo 15, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então, nesses 2 versículos, nós percebemos como Deus, ele odeia o pecado e que o seu julgamento sobre o pecado é reflexo da sua santidade. Deus, ele precisa punir o pecado porque ele é santo. Outra forma de visualizarmos a santidade de Deus é vista na cruz. Foi lá que Deus sofreu o pecado da humanidade na pessoa de Cristo e deu a maior ilustração de sua santidade, seu ódio ao pecado e seu poder sobre ele. Hebreus 9:26 faz uma impressionante e misteriosa declaração. Ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Deus em Cristo pagou o preço de suportar o pecado da humanidade na cruz, porque o preço ele tinha que ser pago, mesmo que isso custasse a sua vida. Isso é santidade. Então, assim, a nossa adoração, ela tem que ser uma adoração ao Senhor na beleza da santidade. O reconhecimento e a compreensão da santidade de Deus, elas são essenciais à verdadeira adoração. No Salmo 96, no versículo 9, nós lemos essa declaração fundamental. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. As Escrituras, elas fazem essa conexão entre a perfeita santidade de Deus e o evidente temor por parte do adorador. E esse temor é um temor que surge do senso esmagador de indignidade na presença de tão gloriosa santidade. Por exemplo, a gente verifica em Gênesis, no capítulo 18, que Abraão confessou na presença de Deus ser pó e cinza. Da mesma forma, Jó disse após a sua peregrinação, no capítulo 42 de Jó, nos versos 5 e 6, nós vemos Jó declarar o seguinte: com ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Esses 2 exemplos que a gente percebe aqui, tanto Abraão como Jó, nós percebemos um reconhecimento diante de Deus, diante de um Deus santo, eles olhando para si mesmos e o reconhecimento que eles têm do que eles são diante de um Deus santo. E daqui para frente agora eu vou citar outros homens de Deus que tiveram também uma experiência com Deus nesse sentido, né? Na verdade, uma pessoa em especial, o profeta Isaías, né, que relata um momento da vida dele como profeta. E lembrem-se que Isaías já tinha sido chamado como um profeta, ele já era um profeta de Deus, um homem de Deus, né? E quando ele teve esse encontro, quando ele teve essa visão de Deus, a gente percebe que ele já era um profeta da nação, ele já proclamava a palavra de Deus, ele já dizia o que Deus o direcionava a dizer. E a gente vê fortemente essa experiência maravilhosa que Isaías tem com Deus e como ele se vê diante da santidade de Deus. E isso nos faz a gente olhar para nós, olhar para dentro do nosso coração e vermos o quão é essencial que nós tenhamos esse reconhecimento do quanto que a santidade de Deus é importante
para a vida de adorador, para a vida de um adorador. O capítulo 6 de Isaías, a gente percebe que ele descreve essa experiência do profeta com a santidade de Deus. Então Isaías, ele teve uma experiência com esse atributo poderoso de Deus, que é a santidade dele. Nessa época em que Isaías era profeta para Israel, a gente vê que Uzias era o rei, né? Uzias, ele havia reinado, na verdade, em Judá, né? Uzias havia reinado durante 52 anos em Judá. Então era um reinado de um tempo né? Um tempo importante, não foi pouco tempo, foi um rei que governou durante 52 anos. E se você observar e ler a história do governo desse rei, você percebe que ele foi um rei competente no sentido de ter defendido o país de seus inimigos e de ter governado em um período de paz e prosperidade para Judá. Só que nós temos que levar em consideração que, não obstante a isso que ele fez, né, de ter governado, de ter sido competente no sentido de proteger a nação, internamente a nação estava corrompida, estava poluída e estava miserável. Por quê? Por que ela estava dessa forma? Porque a sua adoração era visivelmente superficial. Então você percebe que Deus nos olha, a gente é considerado um povo de sucesso, um povo forte, quando a nossa adoração é uma adoração correta, voltada, né, para Deus, uma forma de adoração aceitável. Porque por mais que fosse um país que tinha riquezas e que estava governando muito bem no quesito trazer segurança para a nação, internamente ela era corrompida. E assim Deus havia. Deus havia como uma nação corrompida. Como resultado, no capítulo 5, você vê que Deus ele direciona o profeta Isaías a pronunciar uma meia dúzia de maldições sobre Judá. Porque o povo ele tinha essa ilusão de que as coisas iam bem porque ele tinha um bom líder, né? E era materialmente próspero. E quantos hoje, no tempo de hoje, quantos cristãos dentro da igreja, eles têm essa ilusão de que as coisas estão bem só porque eles estão prósperos, só porque tudo está indo bem, só que não percebe que a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus está muito longe de ser bom, de ser perfeito, de ser agradável a Deus. Então, tudo que a gente vê que a palavra de Deus diz que tudo que aconteceu no Antigo Testamento, ele serve como um espelho, como um ensino para nós hoje. Então, a gente pode analisar que o que acontecia com o povo nessa época, de achar, porque nós somos prósperos, porque nós temos um bom líder, porque nós estamos seguros, está tudo bem. E Deus estava dizendo para eles, não está tudo bem, né? E a gente percebe, e logo depois, ali no ano 740 a.C., Uzias ele morreu. O rei Uzias morreu leproso, quando Deus o feriu por causa da sua arrogância. A arrogância é essa de achar que porque ele era um bom rei, porque o povo via como um bom rei, estava tudo bem, né? Em Isaías, no capítulo 6, versículo 1, nós vemos o profeta descrever como ele viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Lá o profeta ouviu os serafins clamarem uns aos outros em antífona: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 3. Então a gente percebe que eles estavam dizendo o seguinte: a santidade de Deus enche tudo, até mesmo quando está oculta a nossa visão. Quando Isaías, num ato de adoração, ele percebeu a santidade de Deus através dessa visão, a Bíblia nos conta que as bases do lugar tremeram e a voz daqueles anjos que clamavam uns aos outros, e a casa se encheu de fumaça. No versículo 5, nós vemos Isaías relatando como ele reagiu diante daquilo. Então ele disse o seguinte: então eu disse, ai de mim,
Estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha que encontro tremendo que Isaías teve, que visão tremenda, que momento maravilhoso, mas porque esse homem se encontrava em adoração sincera. Esse homem se encontrava num momento de adoração pura e absoluta diante de um Deus que é santo. E a gente vê ele olhar para dentro dele e diz, nossa, e ele era um profeta que proclamava a palavra de Deus, e ele diz de si mesmo, eu sou um homem de lábios impuros e estou habitando no meio de um povo que é impuro. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E logo em seguida a gente vê algo tremendo acontecer, né? Um dos serafins, ele voou e tocou a boca de Isaías com uma brasa viva, como símbolo de purificação. Então, quando dessa forma ele foi purificado e limpo, o Senhor estava pronto para usá-lo e ele estava disponível. Versículo 8. Né? Alguns podem dizer assim, mas Isaías não tinha uma imagem muito boa a respeito dele mesmo. Ele não pensava positivamente sobre si. Não estava confirmando as suas forças, né? Porque se você for analisar hoje, muitas pessoas servem na casa de Deus, servem como ministros do Senhor, como líderes do Senhor, e muitas vezes se acham superiores ou acham que está tudo certo, que está tudo bem, que eles não precisam mais de nada. Quando não é verdade, quando Isaías é um exemplo puro de que a gente sempre precisa estar na presença de Deus, que a gente sempre precisa estar buscando santidade, que a gente sempre precisa estar se prostrando diante do Senhor em uma atitude de adoração. Então Isaías, ele foi sincero, ele sondou o coração dele, como a Bíblia nos ensina, ele sondou a mente dele, ele sondou a sua vida e ele se encontrou no momento em que ele disse, ai de mim, né? Isaías, ele sabia que ele tinha a melhor boca da terra, ele sabia que ele era um profeta de Deus, ele sabia que ele tinha um propósito, ele era o principal líder espiritual daquela nação. Mas todavia, por que ele falou isso? Por que ele disse de si mesmo, eu sou impuro? Por quê? A resposta é muito clara, a gente vê no versículo 5. Porque ele diz, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías teve uma visão de Deus em sua santidade e ele ficou completamente devastado até o âmago do seu ser diante da consciência de sua pecaminosidade. Seu coração ansiava por purificação e por ele ansiar por purificação, o Senhor respondeu mandando que um serafim purificasse os seus lábios, né? Então, quando você anseia por purificação, anseia por santidade, o Senhor responde dos céus, né? E eu faço uma pergunta que eu acredito que nesse momento todos nós, como cristãos, como filhos de Deus na face da terra, devemos nos fazer. O que aconteceu ao temor de Deus? Quando vemos Deus como santo, a nossa única instantânea reação é nos considerarmos profanos. Porque entre a santidade de Deus e a impiedade humana existe um abismo. E até que a pessoa compreenda a santidade de Deus, ela jamais poderá conhecer a profundidade do seu pecado. Nós precisamos ser sacudidos até as nossas raízes quando nos vemos contra o pano de fundo da santidade de Deus. Se não nos afligirmos profundamente por causa do nosso pecado, é porque nós não compreendemos nada da santidade de Deus. A verdadeira adoração, ela não é volúvel, ela não é irrefletida. Ela não é apresentada perante Deus às pressas, sem preparo e de forma insensível à majestade divina. Ela não é rasa, não é superficial e muito menos irreverente. A adoração é a vida na presença de um Deus infinitamente justo e onipresente.
e é vivida por alguém totalmente cônscio da santidade do Senhor e, consequentemente, subjugado pelo senso da própria maldade. Se você nunca adorou a Deus com o coração quebrantado e o espírito contrito, você nunca o adorou realmente, porque essa é a única resposta adequada para entrar na presença do Deus Santo. Hoje existe muita superficialidade com relação à santidade de Deus. Nosso relacionamento com Deus tornou-se desleixado. Na mente moderna, Deus ele se tornou quase humano, tão afável e corriqueiro que não compreendemos a sua santa indignação contra o pecado. Se nos arrojamos à presença de Deus sem arrependimento, sem confissão e sem purificação pelo Espírito e pela palavra de Deus, nós ficamos vulneráveis à sua santa indignação. É somente por sua graça que nós respiramos. Ele tem todos os motivos para tirar a nossa vida, porque o salário do pecado é a morte. Nós perdemos o nosso senso de temor e muitas pessoas se aproximam de Deus com uma familiaridade tão casual que muitas vezes ela beira a blasfêmia. Muitos cânticos atraentes estão sendo entoados. Sensações comoventes estão sendo despertadas, muita emoção, muita alma, né? Pensamentos aceitáveis vêm à mente, emoções agradáveis estão sendo cultivadas. Só que esse tipo de adoração não tem nada a ver com a adoração que encontramos na Bíblia. Pode ter um fundo mais psicológico do que teológico, mais carnal que espiritual. A resposta de um verdadeiro adorador a uma visão de Deus, ela deve ser semelhante à de Isaías. Devemos ser sobrepujados por nossa pecaminosidade e, consequentemente, devemos ser dominados por um senso de santo terror. Eu tenho certeza que hoje, as pessoas que hoje alegam ter visto Deus, se realmente o tivessem visto, elas estariam prostradas no chão sentindo pesar por seu pecado. Qual que é a questão da reverência e do temor santo? O verdadeiro adorador, ele entra na presença de Deus com um profundo respeito e saudável temor. Deus, ele pune o pecado até mesmo dos redimidos. Hebreus 12:6, Novo Testamento, diz o seguinte, ele nos lembra o seguinte: pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. Hebreus 12:28 continua: sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Observe a razão que ele dá para essa adoração. Pois o nosso Deus é fogo que consome. Versículo 29. Reverência transmite uma conotação positiva. Ela descreve um senso de temor quando nós percebemos a majestade de Deus. Temor, por outro lado, é um senso de profundo temor e intimidação quando vemos o poder e a santidade de Deus, que é fogo que consome, né? A gente pode aprender um pouquinho sobre a questão do temor, da reverência e do respeito observando a reação de Jesus, né? Parece até difícil para os cristãos de hoje, né, se afastarem da ideia de Jesus como um ser passivo, como um ser amigável, manso e suave, que andou pelo mundo fazendo que as pessoas se sentissem bem. Mas se você for ler a Bíblia, você vai ver que, na verdade, quando nosso Senhor esteve aqui na Terra, as pessoas quase sempre sentiam medo dele. Era avassalador estar face a face com o Deus vivo e encarnado. De fato, é correto dizer que sempre que alguém ficava face a face com Jesus e chegava à verdadeira compreensão de quem ele realmente era, a reação normal, tanto de crentes como de céticos, era de temor. A presença de Jesus, ela foi intimidante. Muitas coisas contribuíram para isso.
A sua autoridade era notória. Olha só o que diz assim: as multidões estavam maravilhadas com seu ensino. Mateus 7, 28, 29 cita o seguinte: pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. As suas palavras eram inigualáveis. João 7,46: nunca ninguém falou como este homem. Suas obras eram incontestavelmente de Deus. O cego disse em João 9,33: se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Sua sabedoria era sobre-humana e ninguém podia responder-lhe palavra alguma. E desde aquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Mateus 22,46. A sua pureza era inegável. Conforme João 8,46, ele disse: quem dentre vós me acusa de pecado? A sua honestidade era inquestionável. João 18,23, ele desafiou os que tentaram colocá-lo à prova. Se falei mal, mostra esse mal. Seu poder era espantoso. Ele alimentou a multidão, expulsou demônios e se dirigiu a uma figueira, fazendo-a morrer instantaneamente. Os discípulos se amedrontaram ao enfrentar diretamente a realidade de que Jesus era Deus. Em Marcos, no capítulo 4, nos versículos 37 ao 41, nós lemos que quando os discípulos estavam atravessando o lago num barco com Jesus, formou-se uma tempestade, o barco começou a afundar. Os discípulos eles entraram em pânico e acordaram Jesus, que estava dormindo o tempo todo. Ele acalmou a tempestade e os repreendeu pela falta de fé deles. O versículo 41 nos diz que após Jesus ter acalmado a tempestade, eles ficaram apavorados. Uma coisa é pelo menos mais assustadora que uma violenta tempestade fora do barco: enfrentar a santidade de Deus ali dentro mesmo. Em Lucas 5, nós vemos Pedro pescando e não conseguindo pegar nada. O Senhor apareceu e mostrou-lhe onde ele deveria lançar a rede. Pedro obedeceu e a sua pesca foi tão grande que ele não conseguia puxar a rede mais para dentro do barco. E ao receber ajuda de outro barco para recolher a pesca, havia tantos peixes que os dois barcos começaram a afundar. Essa foi uma demonstração da divindade de Jesus para Pedro. E a gente vê a atitude de Pedro. Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Versículo 8. Tudo que ele podia ver era a própria pecaminosidade ao ser confrontado com o poder e a presença do nosso Deus Santo. O verdadeiro adorador, ele se aproxima de Deus nesse espírito. Ele é quebrantado em sua pecaminosidade. A vida do verdadeiro adorador é uma vida de contrição. Conforme o versículo de 1 João 9 diz o seguinte, que é uma vida que reconhece o pecado e o confessa continuamente. Então, a gente tem que entender que a graça de Deus, ela não anula a sua santidade. Talvez nós tenhamos perdido o temor de Deus ao admitirmos como certa a sua graça. No princípio, Deus disse a Adão e Eva, no Gênesis capítulo 2, versículo 17, porque no dia em que dela comeres da árvore proibida, com certeza morrerás. Eles comeram da árvore, mas não foram fulminados imediatamente. A vida física deles não terminou exatamente naquele dia. Na verdade, eles viveram ainda centenas de anos. Deus lhes mostrou graça. Por toda a Bíblia nós vemos que Deus é gracioso. A lei exigia a morte
para os adúlteros, os blasfemos e até mesmo para os filhos rebeldes. Mas muitos no Antigo Testamento violaram a lei de Deus sem sofrer a pena de morte que a lei prescrevia. Davi cometeu adultério, mas Deus não tirou sua vida. A graça de Deus é maior que o nosso pecado. E Deus continua sendo gracioso. Você e eu estamos vivos apenas porque Deus é misericordioso. Essa bondade, ela deve nos induzir, nos levar ao arrependimento. Olha o que diz em Romanos 2,4. Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Então é uma pergunta que é feita, né? Você está desconsiderando, ou seja, você está desprezando a bondade, a tolerância, a paciência de Deus? Está ignorando que a graça de Deus, ela tem um propósito, te conduzir ao arrependimento, né? Que em algum momento isso vai acabar, né? No entanto, o nosso coração, ele é desesperadamente ímpio e corrompido com maus pensamentos de que, quando deveríamos receber a misericórdia de Deus com grande gratidão e temor, com aflita contrição por nossos pecados, nós começamos a assumir como certa a sua graça. E, consequentemente, quando Deus pune o pecado, nós ainda achamos que ele é injusto. As pessoas olham para o Antigo Testamento e questionam a bondade de Deus. Porque elas perguntam, por que elas perguntam? Deus ordenaria aos israelitas que destruíssem todos os habitantes de Canaã? Ou que tipo de Deus extinguiria a vida de um homem simplesmente porque ele tocou na arca? Realmente Deus abriu o chão e engoliu o povo porque ele se rebelou contra a autoridade de Moisés? Estamos tão acostumados com a misericórdia e a graça que nós pensamos que Deus não tem o direito de se irar com o pecado. Romanos 3,18 resume a atitude do mundo. Não possuem nenhum temor de Deus. Você sabe por que Deus ele tirou a vida de certas pessoas na Bíblia? Não foi pelo fato de elas serem mais pecadoras do que os demais. Foi porque em algum lugar na linha de ação do longo processo da graça e da misericórdia, Deus teve que estabelecer alguns exemplos para fazer com que homens e mulheres o temessem. Grave isso, a estrada da história está pavimentada com misericórdia e com a graça de Deus. Mas existem placas de aviso colocadas em todo o percurso, para que os pecadores possam saber que Deus, a qualquer momento, tem o direito de tirar a vida deles. Deus é gracioso, mas não confunda a sua misericórdia com sua justiça. Deus não é injusto quando age de maneira santa contra o pecado. Jamais chega ao ponto de estar tão acostumado com a misericórdia e a graça a ponto de abusar delas ao permanecer em seu pecado. Não abuse da graça de Deus, porque Ele julgará você também. Mas saiba de uma coisa: Deus é santo e deve ser temido. Qual é a verdadeira questão? A verdadeira questão, né? A questão não é por que razão Deus julga alguns pecadores tão dramaticamente. Ao contrário, é porque Ele permite que alguns de nós ainda vivamos. O texto de Lamentações 3:22 esclarece: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. A misericórdia de Deus, entretanto, não é a sua bênção sobre o nosso pecado. Muitos de nós somos culpados do mesmo tipo de pecado de hipocrisia que Ananias e Safira cometeram. Ou chegamos à mesa do Senhor de maneira indigna, como fizeram os de Corinto, que morreram por causa do seu pecado, conforme 1 Coríntios 11:30, ou agimos de forma mundana, como a mulher de Ló.
que foi transformada numa estátua de sal. A verdadeira questão não é porque Deus os julgou tão rápida e drasticamente, mas porque Ele não faz o mesmo conosco. Uma importante razão para a misericórdia de Deus é que Ele está nos conduzindo ao arrependimento. Ele tem desejo que nós nos arrependemos, Ele quer que nós nos arrependemos. Deus, Ele por sua misericórdia e bondade para conosco, está frequentemente nos levando ao ponto no qual nós reconhecemos o seu amor por nós e a nossa necessidade de arrependimento. No cristianismo moderno, temos de alguma forma omitido essa verdade. Embora nós sejamos gratos pela realidade da graça de Deus e embora nós queiramos desfrutar a experiência do seu amor, de certo modo nós negligenciamos a verdade da sua santidade. Esse desequilíbrio, ele está devorando o centro da nossa adoração. Deus, ele é um ser santo vivo, eterno, glorioso e misericordioso. Seus adoradores, eles devem se aproximar em contrição, humildade, quebrantamento de pecadores que se veem confrontados com essa santidade. Nós devemos ter uma vida de confissão, uma vida de arrependimento. Nós devemos nos desviar do pecado para que a nossa adoração seja plenamente agradável a Deus. Não nos atrevemos a entrar apressadamente em sua presença com maldade. Devemos retornar ao ensino bíblico a respeito da completa e impressionante santidade de Deus para sermos cheios com a gratidão e a humildade que caracteriza o verdadeiro adorador. Nós entramos agora na fase da conclusão desse estudo e eu quero salientar, o objetivo, o tópico de nós termos aprendido tudo que aprendemos nesses momentos, que é a conclusão que como adorar deveria ser. Eu vou dar alguns conceitos de adoração aqui que é importante que você anote, que você grave, que você coloque no papel que você possa ler sempre que você estiver precisando se restabelecer em adoração e em santidade para com Deus. Adorar é despertar a consciência pela santidade de Deus. É alimentar a mente com a vontade de Deus, com a verdade de Deus. É limpar a imaginação por meio da beleza de Deus. Abrir o coração ao amor de Deus e dedicar a vontade ao propósito de Deus. A adoração é tudo o que somos, reagindo corretamente a tudo o que Deus é. A base, o fundamento para a adoração é a salvação pessoal. Reconhecemos que o único objeto válido da nossa adoração é o Deus vivo e verdadeiro, tal como ele se revelou em sua palavra. Hebreus 10:22 tem um chamado à adoração e traz luz ao tipo de preparação que Deus espera de um adorador. Aproximemo-nos com coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Esse versículo ele sugere 4 pontos de controle para testar a nossa prontidão para adorar. Primeiro ponto de controle, sinceridade. Devemos nos aproximar com o coração sincero. A hipocrisia ela é fatal à adoração. Assim, são uma mente errante, a preocupação com o ego e a apatia. Segundo ponto de controle, a fidelidade. A nova aliança, ela requer que o adorador se aproxime de Deus com plena certeza de que seu acesso é pela fé em Jesus Cristo. Adorar em plena certeza de fé é adorar segundo a verdade de que apenas a fé é a base da aceitação por Deus. O verdadeiro adorador ele deve se aproximar exclusivamente com base em sua fé. Isso é fidelidade.
Terceiro ponto de controle: humildade. Embora nos aproximemos de Deus confiantemente, com plena certeza da fé, devemos fazê-lo com humildade, em razão da nossa indignidade, sabendo que nós não temos o direito de estar lá sem a purificação do sangue de Jesus Cristo, porque o nosso coração é mau. Nós temos que entender em humildade que se temos acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus, é pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o quarto ponto de controle é a pureza. Uma referência à confissão diária e à limpeza espiritual necessárias para lidar com os pecados de nossa humanidade. A lavagem com o sangue de Cristo, o que ocorre na conversão, é uma limpeza permanente e completa da vida. Mas nossos pés tendem a escolher o pó do mundo, no qual nós caminhamos. E isso requer uma lavagem periódica. A primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, fala sobre essa limpeza que é meticulosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa confissão diária e a limpeza das impurezas dos nossos pecados são pré-requisitos para chegarmos à presença de Deus e, portanto, um pré-requisito para a adoração aceitável. Estes são, portanto, os pontos de controle: sinceridade, fidelidade, humildade e pureza. Sem eles, não estamos preparados para entrar na presença de Deus para adorar. A adoração, tem que ser uma adoração que supera os obstáculos. Muitas pessoas vão à igreja durante anos, mas nunca realmente se aproximam de Deus e nunca têm uma clara percepção de Deus se aproximando delas. Elas se queixam de que a adoração é difícil e parecem enfrentar obstáculos intransponíveis em sua vida devocional particular. A adoração como Deus pretende não precisa ser dificultada por tais obstáculos. Como vemos por alguns tipos de adoração de superação que são apresentadas nas Escrituras, né? A primeira, adoração de arrependimento. Nós vemos o rei Davi, quando ele cometeu o grande pecado, né, que resultou num obstáculo entre ele e Deus, quando ele cometeu adultério com Batseba, e depois mandou matar o marido dela. E a gente percebe, a gente lê na história, né, continua que Batseba concebeu um filho como resultado do seu pecado. E a criança nascida dessa união acabou morrendo. Davi sabia que Deus apenas o estava punindo pelo seu pecado, ou seja, Davi se colocou numa posição de arrependimento. Ele reconhecia que aquilo que estava acontecendo na vida dele era justo, né? Que Deus era justo. Ele cometeu um pecado e ele estava sofrendo a correção e a consequência do seu pecado. Então Davi, ele se levantou do chão, lavou-se, pôs óleo aromático e mudou de roupa. Então entrou no santuário do Senhor e o adorou. 2 Samuel 12:20. Essa é a adoração de arrependimento. Davi, ele estava numa situação trágica. A perda do seu filho recém-nascido. Todavia, a gente percebe Davi adorando a Deus. Ele adorou a Deus porque ele sabia que ele estava recebendo o que merecia. Mesmo em seu castigo, Davi o adorou. O castigo sempre apela ao louvor. Deus, ele nos castiga porque ele nos ama. E o nosso coração deve responder com adoração. O arrependimento sincero é quando a alma diz: eu pequei e mereço ser castigado. Errei contra a verdade e, mais importante, pequei contra Deus. Segundo, a adoração de submissão. Quando Jó ouviu a notícia, né, de que tinha perdido tudo, que tudo que ele amava tinha sido destruído, suas propriedades, seus animais e até seus filhos, ele praticou a adoração de submissão. A Bíblia diz assim em Jó 1:20, então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou.
muitas pessoas teriam ficado amargas e amaldiçoado Deus. A reação de Jó foi uma reação de inquestionável submissão. Muitas pessoas não são capazes de adorar a Deus porque se recusam a aceitar o seu lugar na vida, seu trabalho, sua carreira, seu cônjuge, seus filhos ou outras circunstâncias que Deus produz na vida. Ou seja, nunca estão satisfeitas, né? A reação muitas vezes é de amargura e elas não conseguem adorar a Deus. Quando Deus de fato produz circunstâncias negativas em nossa vida, Ele sempre tem um propósito positivo. De fato, nós invariavelmente entramos em dificuldade quando não temos problemas, porque realmente não crescemos. Estamos melhores na vida se Deus nos derramar de provação em provação, porque sempre que nós formos derramados para uma provação diferente, cada vez que nós formos confinados a uma circunstância indesejável, um pouco da amargura vai ser removida da nossa vida. Finalmente, um dia vai chegar o dia em que Deus vai nos derramar da última provação e tudo que vai restar na nossa vida é o doce aroma que Ele sempre procurou o tempo todo, porque a amargura vai ter acabado. Adoração de devoção, o terceiro, a gente vê na vida de Abraão. Deus havia ordenado a Abraão que lhe oferecesse o filho Isaque como holocausto. Isso significava matá-lo e queimá-lo sobre o altar. Nós vemos Gênesis 22 relatando o que aconteceu. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento e tomou 2 de seus servos, Isaque e seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá e depois de adorar voltaremos. É digno de nota, né? Isso está em Gênesis 22, nos versículos 3 a 5. É digno de nota que Abraão não usou a palavra sacrifício, né? Ele viu além disso. Ele estava tão dedicado a adorar a Deus que enxergou além da agonia imediata. E ele se dispôs a pagar o terrível preço se essa era a vontade de Deus. Como todo adorador verdadeiro, ele estava disposto a oferecer adoração de devoção, embora isso lhe custasse o preço máximo, né? E quais são os resultados da adoração ideal para a gente concluir hoje nosso estudo? Glorificar a Deus, como vimos anteriormente, é o elemento fundamental da adoração. Adorar é atribuir glória a Deus, reconhecendo a sua glória e oferecendo louvor a Ele por isso. Em Levítico, no capítulo 10, no versículo 3, o Senhor diz: manifestarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Salmo 50, 23 diz: aquele que oferece sacrifício de ação de graças me glorifica. Quando nós adoramos a Deus como Ele deseja ser adorado, os crentes são purificados. A adoração, ela exige pureza. A santidade de uma igreja ou de um indivíduo é a chave para a qualidade de sua adoração. E reciprocamente a qualidade da nossa adoração é a chave para a nossa santidade. Por exemplo, um autoexame e a purificação que acontecem, né, na observância da ceia do Senhor não podem ser separadas do ato de adoração. Outra característica de adoração como Deus pretende que seja é que a igreja é edificada. Os santos são edificados e são transformados. Edificação não significa nos sentirmos melhor. Significa vivermos melhor. O Senhor limpa, o Senhor purifica e edifica a igreja. Êxodo 33:11 diz: e o Senhor falava com Moisés face a face como quem fala com seu amigo. Né?
nós temos que entender que quando nós adoramos a Deus de forma aceitável, os perdidos são evangelizados. A adoração, como vimos repetidas vezes nesse estudo, é o grande propósito para o plano redentor. Se você for ver de Gênesis a Apocalipse, o centro de tudo é a redenção, é a adoração, é voltarmos ao lugar de adoração, que foi o lugar que Deus nos criou para estarmos, né? Quando o povo de Deus adora em conjunto, elevando o coração a Deus e experimentando a sua infinita bênção, as faces brilham porque estão na presença do Senhor. E hoje nós temos que nos perguntar, como cristãos, como está a nossa adoração? Esse estudo, ele serviu para que a gente aprendesse os atributos de Deus, para que a gente conhecesse o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, mas também que nós sondássemos o nosso coração, nós estudássemos a nossa realidade como cristãos hoje, para ver em que posição nós estamos, né? A nossa face está brilhando? Nós estamos nos encontrando com Deus face a face? O propósito de Deus é que a gente se aproxime dele. Ele quer um relacionamento, ele quer intimidade com o seu povo. E nós só conseguimos nos aproximar de Deus em santidade. A palavra é muito clara, ela diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, queridos, que esse estudo possa trazer essa análise para as nossas vidas, né? Que após concluir isso, que você anote esses pontos principais, esses pontos importantes, tenha uma conversa, tenha uma intimidade, um tempo precioso com Deus, com o Espírito Santo, para que Deus fale contigo, para que você possa limpar o seu coração, para que você possa aplicar esses princípios poderosos e maravilhosos na sua vida, porque eu tenho certeza que o seu objetivo final é estar com Cristo na eternidade. E nós precisamos lutar, nós precisamos buscar a nossa salvação todos os dias na presença de Deus. Porque o mundo está cheio de propostas, o mundo está cheio de conceitos, o mundo está cheio de ensinos que nos levam para longe de Deus. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, nos voltar para o Senhor, para que nos aproximemos do Senhor e nos afastemos do mundo. Muitas vezes, se você está no caminho de Deus, se você anda com Deus, se você adora Deus aceitavelmente, você vai se ver contramão. Mas o importante é que você saiba que você está contramão, porque você está em direção ao Senhor, à eternidade com Deus. A maioria das pessoas está voltado para o mundo, com o que pode conquistar, com as suas riquezas, com o seu poder. Mas lembre-se, nada disso vai trazer salvação para você. O único que pode te salvar é o Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus. Volte-se para Ele, porque somente Jesus Cristo tem poder para salvá-lo. Amém? Eu deixo vocês então. Esse estudo nós concluímos aqui. E eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo neste tempo, que dedicaram o seu tempo, o seu coração a aprenderem a palavra do Senhor. É um tempo precioso, eu tenho certeza que vocês vão guardar isso no coração de vocês e para a vida de vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com vocês hoje e para todos sempre. Amém.